Dando sequência então ao nosso estudo, irmãos, da carta aos Gálatas, da Provibênditas. Dando sequência ao nosso estudo da carta aos Gálatas, vamos entrar no capítulo 2. Irmãos, antes de nós propriamente entrarmos aqui no estudo do capítulo 2, só uma coisa para os irmãos. Uma das importâncias do estudo que nós fazemos é a aplicação dele, tá? Então, quando nós damos o estudo é uma questão mais técnica, né? Então a gente vai abordar questões teológicas, questões históricas, o porquê aconteceu isso, porquê aconteceu aquilo, né? Isso é muito bom, principalmente na aplicação, porque quando os irmãos lerem a Bíblia, então haverá uma aplicação, porque quando nós lemos a Bíblia, existe o fator espiritual também, Deus falando conosco através da sua palavra e tudo mais, né? Então, um dos principais objetivos do estudo é a aplicação quando nós lermos a Bíblia. Então, é sempre bom nós lermos com frequência a Bíblia, nós não podemos deixar, né? Eu sei que os irmãos leem, né? Mas um lembrete. E aí o que vai acontecer? Isso vai fortalecer a nossa fé, porque nós vamos estudar questões teológicas e históricas, vendo Deus agir ali naquela época, né? 2000 e poucos anos atrás, no caso do Novo Testamento. E quando nós lemos a Bíblia, nós temos Deus falando conosco dentro da nossa realidade atual. E a gente começa então a entender a grandeza desse Deus, né? Como ele é amplo, né? Porque ele usou aquilo daquela forma. E ao longo do tempo, quantas pessoas foram edificadas exatamente com aquilo que foi usado ali, aquela palavra vai se renovando ao longo do tempo e tal, e a gente vai vendo cada vez mais a grandeza e o poder de Deus, tá? Então, é sempre aconselhável, né, quando estamos estudando aqui um livro, os irmãos lerem esse livro, né? Lerem o capítulo 1, lerem o capítulo 2, meditarem nele, e assim, né, a gente vai cada vez aprofundando mais. Entramos agora no capítulo 2 e nós vamos entender aqui o seguinte: o capítulo 2 ele está ligado a essa segunda perícope aqui do capítulo 1. Perícope é essa parte da Bíblia que vai, vamos dizer assim, vai de um título a outro título, tá? Então, se a Bíblia dos irmãos for igual à minha, começa uma perícope aqui do capítulo 1, começa no verso 18 e vai até o 24, tá? E outra perícope começa aqui no capítulo 2 vai até o verso 10, no capítulo 2, verso 1 até o 10, tá? Então, este capítulo 2, o início do capítulo 2, ele está totalmente ligado ao capítulo 1, tá? Então vamos ler o verso 1. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Os irmãos lembram, né, na aula introdutória, e até mesmo acho que na última aula, né, quando nós mostramos o mapa, nós mostramos ali a ilha de Creta, que é a ilha onde Tito é natural daquela ilha. Lembra que na carta a Tito, na carta pastoral a Tito, Paulo, ele menciona um poeta, Epimênides, que era natural de Creta, só que viveu bem antes de Tito. E esse poeta fala que os cretenses eram mentirosos, que os homens eram enganadores. Vocês lembram disso? E Paulo fala que ele estava certo. Paulo até o chamava de profeta, né? Porque os gregos chamavam os poetas de profetas, de tanto que eles era como se fosse uma regra de fé deles. A literatura, a filosofia, a poesia, né? E então isso vai ter uma representação forte para nós, porque Tito ele vem de um lugar onde as pessoas tinham uma má fama, e no entanto ele era um convertido e se tornou um pastor, tá? E ele era reconhecido ali entre os gregos, ali entre as pessoas, ele era reconhecido pela própria transformação de vida dele, de Tito, tá? Então, capítulo 2, verso 1 diz: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. 14 anos depois do que, né? Esses 14 anos, alguns afirmam, os irmãos lembram também na introdução, quando nós falamos, vamos prestar atenção na época da data,
que vai surgir algumas controvérsias ao longo da história sobre a época da data, né? Então nós vamos começar a entender bem agora essa questão da época, tá? Esses 14 anos depois, muitos afirmam que foi durante o Concílio de Jerusalém, que ele fala 14 anos depois subiu outra vez a Jerusalém, tá? Porque olha só, ele fala aqui, né? Decorridos, verso 18, decorridos, capítulo 1, decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém. Aqui é a primeira vez que ele foi para Jerusalém. Nós vamos ter que considerar uma coisa para a gente entender o que está acontecendo aqui, que Paulo ele foi para Jerusalém 4 vezes, tá? Então ele foi essa primeira vez aqui, depois da conversão dele, quando ele fala que ele foi para a Arábia, ficou 3 anos na Arábia, depois ele subiu para Jerusalém para ter contato com os apóstolos. Até ele fala, não consultei carne nem sangue. Por que ele fala isso? Não foram os apóstolos que me ensinaram essas doutrinas. Eu recebi diretamente de Cristo, porque ele também era apóstolo, tá? Porque seria diferente ele manter a autoridade apostólica dele se ele tivesse recebido aquilo dos apóstolos. Não, ele recebeu de Cristo. Os apóstolos receberam de Cristo e lançaram as doutrinas. Se ele tivesse recebido dos apóstolos, dificilmente ele seria aceito como um apóstolo e suas doutrinas não seriam aceitas, tá? Nós vemos o que aqui? Uma oposição espiritual muito grande. Por quê? Paulo ele foi um dos maiores, um dos apóstolos mais influentes, não foi o mais influente, tá? E até hoje algumas pessoas renegam as doutrinas de Paulo. Até hoje é fácil você encontrar até nas redes sociais, principalmente judaizantes. Que judaizantes que eu falo não é o judeu ortodoxo lá, é a pessoa que tem algum envolvimento com Cristo, mas mantém elementos do judaísmo. Então muitos deles, eles negam algumas doutrinas de Paulo até hoje. Então você vê que já no início do ministério de Paulo já tinha uma posição espiritual, porque Cristo fala para Ananias, né, que Paulo era um vaso escolhido por ele, né, para sofrer pelo Evangelho, para levar as coisas do Evangelho, tá? Então, ele fala, 14 anos depois subiu outra vez para Jerusalém. Muitas pessoas dizem que foi nessa época aqui, ó. Se você quiser abrir lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 2. Atos 15, 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros entre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Tá? Aqui no capítulo 2, eles vão discutir também essa questão dos judaizantes, no capítulo 15 de Atos. E é onde vai surgir o concílio, tá? Só que, quando ele fala 14 anos depois, não foi essa vez ainda, tá? A conexão da história aqui nos leva a uma conclusão oposta a isso, porque nós descobrimos, né, que Paulo ele realizou então 4 viagens a Jerusalém. Da primeira nós já falamos no capítulo 1. A segunda ocorreu quando ele estava em companhia de Barnabé e levou a igreja de Jerusalém, estava passando dificuldade financeira, e ele então aceita ele manda as igrejas da Ásia, né, da Europa, ali fazer uma coleta e leva para Jerusalém. Essa é a segunda viagem, está lá em Atos 1, de 27 a 30. Vamos ver aqui, Atos 1. Os irmãos já vão entender por que eu estou falando isso. Atos 1, de 27 a 30. Atos 11, perdão, irmãos, eu vou ler antes. Não tem, né? Atos 11, de 27 a 30. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Essa é a Antioquia onde eles se reuniam, faziam o quartel-general, né? Lembra que tem duas, né? Tem uma na região da Galácia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo,
a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Tá? Então essa aqui é a segunda vez, né, que ele vai para Jerusalém. Tá? Em qualquer outra situação que a gente for ver aí, as declarações de Paulo e Lucas, não vão poder, elas não batem. Isso vai influenciar diretamente na data da carta. Tá? Então, há motivos para nós supormos, né, que a repreensão que Paulo deu a Pedro, que nós vamos ver daqui a pouquinho, foi administrada em Antioquia. Vamos voltar lá ao capítulo 2 de Gálatas, verso 11. Quando, porém, Cefas é Pedro, né, veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Tá? Então, essa alegação que a carta foi escrita muito tempo depois, e que possivelmente ao longo da vida vocês vão ouvir alguém, ou se vocês estiverem lendo, infelizmente tem muito seminário que ensina coisas que não são corretas, muitos teólogos que publicam livros e tal, né? Essa ideia que foi escrita muito tempo depois, ela não vai se encaixar aqui nos pormenores, tá? Então, isso não aconteceu, tá? Isso aconteceu antes que ele fosse enviado a Jerusalém pelas igrejas para resolver a disputa que havia surgido sobre as observâncias cerimoniais, que é o que nós vemos lá em Atos 15:2, tá? Então, isso aqui não foi escrito somente antes de Paulo ir da Roma, mas foi escrito bem antes do concílio de Jerusalém, que acontece em Atos 15. Tá? Então, antes da situação desses judaizantes ter sido levado a concílio, para eles decidirem o que fazer com aqueles judaizantes, Paulo já estava sofrendo isso muitos anos antes. Então Paulo ele estava lá na região da Galácia, que é aquela região grande lá, onde ele foi apedrejado por esses judeus que acharam que ele tinha morrido, né? Depois ele volta lá, né? Organiza as igrejas ali e tudo, mas sempre sofrendo aquela oposição ferrenha dos judaizantes ali, que queriam impor essas cerimônias nas igrejas da Galácia. Isso aconteceu bem antes da situação que teve que levar para o concílio de Jerusalém, que foi debatida essa questão até que ponto as cerimônias judaicas nós temos que colocar na igreja, né? Todo mundo sabe a decisão do concílio que eles tomaram, né? Então, nenhuma, só evitar a idolatria, relações sexuais ilícitas e evitar a carne sufocada no sangue. Essas foram as resoluções do concílio de Jerusalém. Tudo bem até aqui? Então, da mesma forma, nós podemos observar, né, que no início dessa carta ele reprovou os Gálatas por terem se revoltado tão cedo com o Evangelho. Lembra, né? Capítulo 1, verso 6. Me admira que tão depressa passasse deste Evangelho para o outro, né? Então, quando ele fala isso aí, realmente foi pouco tempo depois, eles já estavam, não foi algo que aconteceu muito tempo depois. Tudo bem, né? Até aqui, né? Tá? E nós vemos aqui também, fala 14 anos depois, subir para Jerusalém, levando Tito e levando Barnabé, né? Barnabé, os apóstolos o enviaram como um apóstolo também dos gentios, junto com Paulo. No entanto, Barnabé não faz parte dos 12, tá? São 17 pessoas que você vai ver como apóstolo na Bíblia, escrito apóstolo, mas só 12 são apóstolos chamados por Cristo, tá? Nem Matias, que os apóstolos levantaram, foi. E Barnabé, ele foi enviado como apóstolo. Por quê? Está no original, de fato, apóstolo, mas apóstolo no sentido de emissário, né? Enfim, então vários eram apóstolos nesse sentido de emissário. Agora, apóstolos de Cristo, tá? Barnabé ele não poderia lançar doutrina. Ele foi enviado auxiliando Paulo na pregação aos gentios, tá? Tudo bem? Beleza, então vamos lá. Verso 2.
subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então ele fala que ele subiu de acordo com uma revelação, né? Então agora ele passa a provar seu apostolado e sua doutrina, não apenas pelas obras, mas também por uma revelação divina, lembrando que ele era apóstolo. Então ele recebe essa revelação e vai, tá? Visto que Deus dirigiu essa situação, né? Que tinha por objetivo a confirmação de sua doutrina. Então a doutrina foi confirmada, não apenas pela concordância dos homens, mas também pela autoridade de Deus. Ele fala assim, eu me comuniquei com eles, né? Eu expus o evangelho para eles, para esses homens eminentes que eram mestres, como eu faço com os gentios, tá? Por quê? Para que ninguém fale, então ele aprendeu desses homens eminentes. Vocês estão conseguindo relacionar, né? Que Paulo tinha aquela oposição, porque ele era perseguidor da igreja. Então as pessoas não queriam admitir o seu apostolado, né? Então ele passa esse tempo aqui explicando essas coisas, né? Então ele recebe essa doutrina não pela concordância dos homens, mas pela autoridade de Deus. Então a palavra comunicada reivindica essa primeira atenção. Paulo, os apóstolos não descrevem a ele o que ele deveria ensinar, mas depois que os apóstolos ouviram o próprio relato da doutrina de Paulo, os apóstolos expressaram concordância e aprovação a Paulo. Por isso que os apóstolos então mandaram Paulo e Barnabé para pregar para os gentios, tá? Então ele não recebeu toda essa revelação de homem nenhum, ele não aprendeu de homens, ao contrário, ele recebeu de Deus e ensinou aos homens. E os outros apóstolos reconheceram, aprovaram e enviaram ele também, tá? Embora o mundo inteiro fosse incrédulo, a palavra de Deus permanece firme e inabalável. E os que pregam o evangelho pelo mandamento de Deus nunca são empregados de maneira inútil. Então é como hoje nós vemos, né, a situação, por exemplo, do nosso país ou da América Latina, né? Mesmo que o mundo tenha se tornado incrédulo, mesmo que aumente a oposição ao evangelho, nunca é inútil a pregação do evangelho, nunca ela é, mesmo que as pessoas não demonstrem, mesmo que não se vejam os frutos, tá? Mas eles estão lá, porque a palavra ela nunca vai voltar vazia, tá? Uma coisa que nós entendemos com bastante profundidade é que não é só salvação, é condenação também. Então a justiça de Deus ela é manifesta também da mesma forma quando se prega o evangelho, tá? Às vezes Deus nos envia apenas para testificar para aquela pessoa por que ela vai ser condenada, e isso vai ser trabalhado no coração dela, tá? Mas a nossa alegria é quando Deus nos envia e a gente vê frutos de salvação, de arrependimento, né? E é isso que a gente deseja ver sempre, né? Mas nem sempre a gente vê, tá? Então mesmo que nenhum fruto seja produzido pelo trabalho daquele que prega o evangelho, ela nunca é inútil, mesmo que o mundo seja incrédulo. Então era portanto uma arma que Paulo usava para sacudir consciências fracas, né? Quando a doutrina que Paulo pregou foi declarada falsamente pelos impostores que estavam em desacordo com as doutrinas dos apóstolos, multidões caíram dessa maneira, por causa que os falsos mestres deturparam, né? Lembra que ele fala, muito me admira que passa tão rapidamente desse evangelho para um outro, que não é outro, só existe um evangelho original, um evangelho. O outro que ele se refere, ele mesmo vai falar, é uma distorção do evangelho original, tá? Então só existe um evangelho. Isso nós temos que ter em mente quando nós ouvimos uma pregação, quando nós ouvimos um estudo, quando nós ouvimos uma palavra. Só existe um evangelho, tá? Se houver alguma coisa diferente, é uma distorção, tá? Então nós só vamos aceitar o que é genuíno, né? Sproul, ele falou uma coisa que sempre me marcou muito e eu creio que já falei para os irmãos. Ele disse assim certa vez, ele falou,
me dê o Jesus da Bíblia ou não me dê nada. Me dê o Jesus da Bíblia ou não me dê nada. Tá? Eu não quero uma distorção, eu não quero um Jesus falsificado. Eu quero Jesus original. E esse é revelado na Bíblia, tá? Então, multidões caíram, né? A certeza da fé, de fato, não depende do acordo das opiniões humanas. A certeza da fé, ela não vai depender do acordo de homens eminentes, mestres, professores, pastores, professor de seminário, pessoa que fala que tem bacharel em teologia, PhD, sou doutor. A verdade do Evangelho, ela não depende da opinião dessas pessoas. Tá? A pessoa, o cristão mais simples, ele tem condição de discernir se aquela pessoa está falando, se é o Evangelho genuíno ou se não é. Tá? Então é por isso que a gente tem que estar sempre lendo a Bíblia, né? Sempre lendo, tá? A Bíblia, quando nós estudamos ela tecnicamente assim, ela parece ser algo muito complicado, que a gente vai se aprofundando e entendendo, né? Mas quando a gente lê com a sinceridade do Espírito, nós estamos com o Espírito contrito, o Espírito abatido, a gente pega uma passagem ali para ler em oração, Deus se revela ali naquela palavra lá de forma maravilhosa. Então, até a pessoa mais simples, até a pessoa que tem muita dificuldade com a leitura, Deus vai se manifestar a ela ali, tá? E ela vai ter discernimento, né? Sobre, ela pode até não conhecer exatamente o que está errado, ela percebe, pá, aqui tem alguma coisa errada, tá? Então é nosso dever descansar na verdade nua de Deus, para que nem os homens, nem todos os anjos juntos possam abalar a nossa fé. No entanto, as pessoas que entenderam imperfeitamente e nunca adotaram a sã doutrina, elas sentem uma espécie de tentação quase irresistível, enquanto se descobre, né, que professores de eminência, pessoas reconhecidas e tal, têm visões opostas, então essas visões têm que ser reconhecidas também. Elas têm uma tendência, quase que uma tentação de aceitar esse evangelho errado também. Está dando para entender, irmãos? Porque afinal de contas a pessoa ela parece ser tão eminente, tão preparada, né, e tal, e isso dá uma indução na pessoa. Assim, não, mas essa pessoa esse pregador, ele é tão preparado, a oratória dele é tão boa, ele fala tão bem, ele tem um carisma, ele tem uma presença tão boa. Não, eu acho que a gente tem que aceitar assim o que ele está falando. Isso é uma tentação quase irresistível para muitas pessoas. Mas o cristão verdadeiro, ele vai ficar na rocha mesmo, tá? Às vezes é uma pessoa muito simples, pregando, falando errado, mas a pessoa está totalmente dentro da doutrina. Tá dando para entender, né, irmãos? Então Paulo, ele se desgasta muito com essa questão, porque isso parece meio que chover no molhado, só que na prática é algo que precisa de muita atenção das pessoas, para não serem levados ao redor por ventos de doutrinas, tá? Se nós acompanharmos, né, isso aqui 2000 anos atrás, se nós acompanharmos a história da igreja de lá para cá, quantos ventos de doutrina não passou e levou um monte de gente? Quantas igrejas novas foram organizadas pregando coisas, tipo uma mistura de verdade com engano, com imaginação, com filosofia, com pensamentos diversos, né? Quantos desses pregadores ou pregadoras se apresentaram-se como uma pessoa super preparada, né? Nós estudamos recentemente seitas, né? Charles Russell, que organizou o Testemunho de Jeová, se apresentava como doutor em grego. E isso fazia com que muitas pessoas davam crédito ao que ele ensinava. No fim, era um ariano que negava a divindade de Cristo, negava o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, né? Então, é algo que nós não devemos ver pela aparência, mas pelo que de fato está falando, se é de fato estruturado, mesmo fundamentado nas Escrituras, tá? Os crentes fortes, às vezes, são poderosamente afetados por essa cilada de Satanás. Por isso que a palavra de Deus fala assim: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. O primeiro sintoma
que pode nos fazer cair é a gente achar que a gente está firme, que a gente está em pé. A gente nunca pode perder de vista a nossa dependência de Deus. Falar, Senhor, hoje eu estou entendendo, mas me mantenha assim, Senhor, que amanhã eu esteja assim, Senhor, hoje eu vou para o estudo, hoje eu vou ler a Bíblia, Senhor, eu quero ver um sermão, hoje eu vou, Senhor, cuide para que eu não caia, me segure para que eu não seja levado por isso. A nossa dependência é sempre de Deus, sempre, tá? Nunca de terceiros e nunca de nós mesmos. Então, por isso que é bastante importante falar isso, tá? Muitos cristãos, né, que estavam firmes, aparentemente, foram afetados por essa cilada de Satanás. Quando ele sustenta a visão deles de conflitos e divisões. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então isso aqui é algo para nós. A Bíblia ela tem assim como é que chama quando... É tipo um radar, né? Para a gente identificar sinais. Tá? Então se você está numa comunidade cristã, onde está acontecendo isso, ou se onde nós mesmos estamos envolvidos com isso, isso é sinal de carnalidade, não de espiritualidade. Tá? Então, olha só o que ele fala: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Tá? O Evangelho é alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E nós somos um em Cristo, né? Se você está feliz, eu vou estar feliz também. Tá? Se você está afetado, se você está triste por alguma coisa, eu vou me entristecer com você. Eu não vou me alegrar com a sua tristeza e nem vou me entristecer com a sua alegria, que é sintomas de coisas que acontecem no mundo. Tá? E isso acontecia muito na igreja de Corinto, né? Que foi uma igreja que deu muito problema a Paulo. E na igreja aos Gálatas estava acontecendo isso, porque aqueles homens eles estavam com raiva, odiando mesmo o apóstolo Paulo e tentando demover os irmãos contra a pregação da verdade que Paulo trazia. Está dando para entender, né? E capítulo 1, aqui mesmo, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, note isso aqui. O bem comum, a igreja é uma unidade. E o bem comum é a sã doutrina, é a fidelidade às Escrituras, em todos os seus aspectos. Né? Então, nunca deve ser a vontade de um de nós que deve prevalecer. Não deve ser a vontade do pastor, não deve ser a vontade do presbítero, né? Mas também não deve ser a vontade de um membro ali. Porque uma insatisfação com alguma coisa pode gerar aí, discórdia entre irmãos, conflitos e tudo mais, né? Então olha como Paulo ele dá um peso a isso aqui. Claro, ele está falando para uma igreja problemática, que é a igreja de Corinto, né? Mas olha como que ele fala: rogo-vos, estou rogando a você, né? Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que ele dá uma ênfase aqui, irmão, por favor, preste atenção nisso. Eu peço encarecidamente para vocês, com rogos, em nome de Cristo, não no meu nome pessoal, em nome de Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Cristo morreu por uma igreja, pela unidade da igreja. Tá? Então, claro, é comum dentro da igreja pessoas que vêm de diversas, não só de diversas culturas, por questões de nascimento, um nasceu num país, outro nasceu em outro país, ou um nasceu num lugar, um foi criado de um jeito, outro foi criado de outro, mas também vamos dizer, de religiões que professavam antes, ou até mesmo dentro do cristianismo, denominações que professavam antes. Tá? Essas coisas nunca devem ser,
mas na minha igreja antes era assim, e aqui não é, então eu queria que fosse como era lá. Não. Falemos todos a mesma língua, todos no amor, para o bem comum que vai refletir em todos, tá? Quem tem que ser glorificado, exaltado, quem tem que se alegrar é Cristo, que tem que se alegrar daquela comunidade. É isso que Paulo está falando aqui, né? Calvino, vou pegar uma frase de Calvino aqui, ele diz o seguinte, olha só, ele vai falar a respeito, porque uma das grandes controvérsias que houve na época da Reforma foi a questão da hóstia, né? Eu comentei esses dias com os irmãos, vocês foram no culto domingo, esses dias aqui eu comentei com os irmãos, uma das grandes controvérsias que houve na correção que a Reforma fez, a Reforma não queria dividir a igreja de jeito nenhum, é que os reformadores eles foram expulsos, mas eles não queriam dividir a igreja, eles queriam corrigir a igreja, reformar, o nome já diz, né? Reformar a igreja. Cristo tem uma igreja só. E uma das maiores controvérsias foi a questão da hóstia. E olha só, tudo bem, isso, a questão da hóstia, nós sabemos ali que ainda existe, mas já não é mais aquele ponto de discussão, vamos dizer assim, né? Mas o conceito do que Calvino observou naquela controvérsia com a hóstia pode ser aplicado a nós hoje, tá? Olha só o que ele diz, ele falou assim, é difícil dizer quantos foram expulsos do Evangelho, quantos tiveram sua fé abalada pela triste controvérsia sobre a presença corporal de Cristo na ceia do Senhor, porque em uma questão de momento mais elevado, homens muito distintos foram observados tomar lados opostos. Então, tomemos cuidado com isso. Quem conhece a linguagem, né, que Calvino pregava, às vezes você vê que para ele elogiar alguém chamado de homens distintos, porque ele chamava as pessoas de peste. Ele tinha uma linguagem assim um pouco mais forte, vamos dizer assim, né? Né? Então, como ele usa esse termo aqui, homens distintos, ele está elogiando essas pessoas. E ele observou, naquela época, que esses homens não precisavam ter sido perdidos, nem colocados à parte, nem expulsos do Evangelho, nem terem a sua fé abalada, né? Pelas coisas que estavam acontecendo. Porque hoje nós lemos a Reforma lendo os livros, né? Eles não, eles viam sangue sendo derramados, né? Eles viam perseguições, prisões, não eram só prisões assim, eram tipo masmorras mesmo, pessoas acorrentadas, enfim, uma série de coisas, né? Então, mas esse conceito serve para nós hoje. Não é porque às vezes a pessoa está no que a gente conseguiu identificar como um equívoco teológico, né, que nós não vamos nos importar se essa pessoa se perdeu ou tiver sua fé abalada. Não, nós vamos amá-lo, respeitar, né? Então, é aquela questão do direito, né? Do amor acima do direito, tá? Então, se ele come carne de porco, eu vou comer uma carne de porco com ele e vamos nos alegrar juntos. Se ele acha que comer a carne de porco é pecado, eu não vou evitar de comer carne de porco com ele. A gente come pão puro, arroz puro, mas vamos nos alegrar juntos ali. Não é importante fazê-lo entender que eu estou certo com a nossa carne de porco e ele está errado. Não precisa isso. O que precisa é não massacrar, vamos dizer assim, o irmãozinho que está com uma dificuldade de alguma coisa. Usei esse termo aí só para... mas deu para entender, né? Então Calvino ele observou essa questão naqueles dias, tá? Verso 3. Contudo, nem mesmo... Irmão, ficou com uma dúvida até agora? Só para começar o segundo. Ah, tá, vai dar um pouco agora? Isso. Vamos lá.